Segundo o documento, o colapso traz prejuízos sem precedentes. Já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso. Qual é a expectativa aí desse clipe aí? Pois é, né, cara? São os melhores possíveis aí, né? Então com uma equipe fantástica aí, né? Só com fera aí, né, cara? Vamos ver o que vai sair. Só pra não ficar ligado, salto de maconha. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte. E hoje o Sarau Química em Arte tem o prazer imenso de receber o professor de Sociologia e fotógrafo Leonardo Santos, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, professor Martinho. Obrigado a todo mundo que vai nos escutar, que vai assistir esse vídeo. É um prazer estar aqui participando com vocês desse projeto. Um prazer imenso nosso aqui poder contemplar o seu trabalho desenvolvido na universidade e também para além da universidade. Quando conhecemos nossos professores, nossos colegas aqui, sempre nós temos uma ideia de que eles estão dando aula ou fazendo seus trabalhos em laboratórios ou nos projetos de extensão, mas o outro lado dos nossos servidores aqui da universidade, que é o lado artístico, cultural, nós temos esse privilégio aqui de conhecer um pouco mais do seu trabalho. Leonardo, agora em relação à tua historicidade, antes de entrar na universidade, como que foi sua história de vida? Conta aqui para nós. Eu nasci em Porto Alegre, nasci e me criei em Porto Alegre, estudei lá também, fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. Eu sempre morei na região leste de Porto Alegre, que é um grande bairro ali chamado Morro Santana, e adjacências ali, que é um bairro bem antigo de Porto Alegre. Eu me criei ali praticamente a vida inteira, até vir para Chapecó, vir morar para cá. O meu contato assim maior com o início do contato com o audiovisual, com a fotografia também, com o vídeo, foi com uma rádio comunitária, foi na criação de uma rádio comunitária nesse bairro, né? E como foi isso início dos anos 2000, já estava nessa fase de digitalização, chegada da internet, né? Os recursos para produção, transmissão também de áudio estavam ficando mais acessíveis, né? E foi ali que eu comecei a pegar gosto, assim, de trabalhar com áudio, com vídeo, né? E a gente fez muita experiência lá, assim, de fazer reportagens em vídeo, né? Reportagens para um blog que tinha da rádio. Então, foi aí que eu comecei a me interessar por essa parte mais da produção audiovisual, né? E, basicamente, assim, a minha adolescência foi, né, início da fase adulta ali foi estudando, né, fazendo curso de graduação lá na Federal do Rio Grande do Sul e trabalhando, né, trabalhando nessa rádio, trabalhando de forma voluntária, né, e a gente fez várias experiências lá de mídias comunitárias, de experiências de produção audiovisual mais locais, assim. E foi ali que eu fui aprendendo a trabalhar com isso, né? E depois, quando eu me tornei professor universitário, eu tentei trazer isso para o meu trabalho também, né? Principalmente na área de extensão. Quando eu cheguei aqui, o meu maior sonho era que a universidade tivesse uma rádio, né? Mas a gente já pegou também essa transição, né, da rádio para a internet, então. Mas a minha história começa por aí, né? Antes disso, eu era um adolescente como qualquer um, que
morava lá num bairro meio afastado do centro, né? Estudei em escola pública sempre. Joguei basquete muitos anos, aí depois quando eu entrei para a universidade, basicamente a minha relação com essa parte mais artística se deu por esse meio da rádio, né? E ali eu aprendi várias coisas e experimentei várias coisas também, né? E hoje, uma boa parte do que eu tenho feito de extensão e algumas coisas que eu tenho experimentado artisticamente, assim, né? Tem relação com isso. Começou com esse trabalho, né? Lá onde eu morava, com a criação de uma... Era uma rádio, mas ela era meio multimídia, assim. A gente tinha vários canais de transmissão de comunicação comunitária, né? E ali eu aprendi a fazer muita coisa, porque como a gente não tinha recurso, assim, tudo era com pouca coisa e com quem tivesse, né? Por um lado era pouco precário, mas por outro lado dava muita chance de aprender a fazer, né? Fazer fazendo mesmo, né? Então a minha história pregressa, assim, a universidade é basicamente isso, assim. Sou filho de mãe solteira, né? Como se falava naquela época. Fui criado só com a minha mãe. Estudei sempre em colégio público. E aí depois fiz a minha carreira na universidade pública também, em Porto Alegre. Interessante essa tua historicidade antecedente à universidade, justamente porque você já se envolve, primeiramente, com uma rádio comunitária, fazendo um trabalho voluntário e fazendo porque gosta, em querer aprender. E essa sua experiência influenciou em muito nas suas atividades na universidade. Lá no início da universidade, você acaba fazendo um trabalho belíssimo na primeira conferência da nossa universidade, que delimitou, inclusive, vários planos de ações que até hoje nós estamos implantando em nossa universidade. Então, para contextualizar um pouco, você pode nos apresentar aqui? Sim, isso foi em 2010, né? Eu sou da primeira leva de professores, inclusive eu dei a primeira aula do primeiro dia do curso de Ciências Sociais do campus Chapecó, né? E então foi na metade de 2010 que se organizou a COEP, né? A Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão. E eu tinha trazido para Chapecó alguns equipamentos que eu tinha, câmera, microfone, né? E me pediram em algum momento, acho que numa daqueles grupos de discussão em Chapecó, para mim fazer algum registro, né? Fotográfico, tudo, e eu disse que não teria problema, né? E aí eu fiz alguns registros de fotos, fiz alguma coisa em vídeo também. E aí, lá pelas tantas, me perguntaram se eu não topava gravar entrevistas com algumas pessoas, né, com pessoas que estavam participando. E aí eu aceitei, eu fui fazendo, gravei alguns depoimentos, tem imagens que foram enviadas dos diferentes campi para mim, aí eu trabalhei essas imagens, fiz um roteiro bem simplesinho, assim, e é basicamente um registro de alguns depoimentos de pessoas que participaram, estudantes, dirigentes da época, naquele momento, reitores, pró-reitores, diretores de campus também, e algumas imagens das atividades de debate nos campi e do encerramento também, né? Foi basicamente o material que eu utilizei, né? E ficou legal, assim, ficou um registro para aquele momento, né? Para a universidade estava recém começando, o site da universidade era praticamente um blog, né? Não sei se quem chegou na universidade aqui no início lembra. Então essa parte de comunicação era bem precária ainda, né? Tava tudo se criando, né? E eu sempre gostei de registrar, para mim mesmo, ter registro dessas coisas. Eu acabei só editando aquele material e esse material foi exibido no encerramento, né, da COEP. E esse registro está aí, tá até hoje, né? Vou fazer 12 anos agora no meio do ano, né? Bastante tempo, né? Muita gente já nem na universidade mais está, que participou ali, né? Deu depoimento e falou, né? Foi um material bem legal, assim, tem esse registro para a história da UFFS, né? Declaro aberta a primeira conferência de ensino
Pesquisa e Extensão, COEP, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu acredito ser importantíssimo a iniciativa da Universidade Federal da Fronteira Sul, nesse sentido, abrindo campo para, não só para os alunos, mas para a comunidade externa, de novos conhecimentos e integração daquilo que a própria universidade está fazendo no presente e o seu futuro. A realização da COEP em Cerro Largo significou um momento privilegiado de interação com a comunidade local regional, no sentido de identificar as principais demandas que a comunidade apresenta, mas também de trazer para o espaço da universidade a pluralidade de ideias existentes no cenário e, com isso, poder potencializar o trabalho da própria universidade. Material que fica eternizado aí para posteridade, conhecer um pouco dessa nossa história lá no início, em 2010, quando aconteceu a primeira COEP. Agora, de lá para cá, você que participou de todo esse processo, que mudanças que você acabou observando da primeira COEP até hoje? Muita coisa, né? Acho que a universidade foi se construindo, né? Se solidificando, assim. Quando eu cheguei, no primeiro ano, basicamente, não tinha... não era só nem uma questão de estrutura, não tinha fluxos, né, de projetos, não tinha nenhuma burocracia ainda organizada, né? Eu lembro que eu cheguei, eu queria fazer já um projeto de extensão lá no campus, aqui em Chapecó, um projeto de passar curtas metragens no intervalo das aulas, né? E eu me lembro que eu conversei direto assim com a diretora de cultura, de extensão, porque não tinha trâmite, né? Então eu falei direto com ela falou, calma, a coisa ainda está se organizando, né? Então, de lá para cá, acho que muita coisa mudou, muita coisa se estruturou, né? Hoje tem grandes programas de extensão, projetos de pesquisa, né? A universidade conseguiu se consolidar, né? E foi, para mim, uma experiência muito rica ter vivido, né? E contribuído para construir a universidade também, né? De uma certa forma, do meu lugar, aqui no meu campus, né? Mas ver a universidade crescendo, se estruturando, né? E eu também contribuindo para isso, participando com projetos de extensão, principalmente, que é uma coisa que eu cheguei muito à vontade de fazer, né? Então, acho que, pensando nesses dois momentos, né, a chegada e hoje um balanço depois de 12 anos, eu acho que a gente construiu uma universidade, de fato, né? Todo mundo que estava aqui construiu uma universidade do zero, assim, do zero literalmente, assim. Eu vi a universidade sendo criada desde cadeira até esses fluxos burocráticos que não tinha, né? Porque hoje tu falar para alguém, pô, vamos submeter um projeto de extensão, bom, tem um formulário, tem um trâmite, né, naquele momento não tinha nada, né, ninguém sabia o que fazer, né, não, como é que faz um projeto? Não sabe, não tem projeto ainda. Então muitas coisas que aconteciam e acontecendo também meio voluntariamente, assim, as pessoas iam fazendo, sem muito registro, né. As coisas que eu fiz, pelo menos eu sempre fazia o registro de imagem, né, mas algumas coisas que eu fiz não chegou nem a ser... O Cineclube, que depois eu montei com outro professor aqui do curso de letras, eu acho que o primeiro ano ele não existia como projeto formal, assim, ele existia como projeto do campus, mas não existia como projeto institucionalizado, porque não tinha como institucionalizar, né? Então, acho que nesse sentido a gente já construiu mesmo a universidade, na verdade. Hoje tem uma universidade, né, para tocar para frente, né, acho que a gente
viveu aí uma experiência única, né, para quem estava aqui de ver uma universidade se estruturando, né. Eu que vim de uma universidade que já era 60 anos de existência, né, já tinha todas as suas... E aí chegar aqui e estar num compromisso e numa responsabilidade também de construir, né, uma universidade. E eu fui bem envolvido, assim, participei muito assim, desse processo pelo campus Chapecó, e eu acho que valeu a pena para ver tudo que a gente conseguiu construir, né. Acho que todo mundo botou a mão e teve essa contribuição, né. É um processo de construção e também de planejamento. A partir do momento que a gente consegue avaliar os instrumentos e consegue avaliar os métodos utilizados ao longo do tempo, a gente consegue planejar as novas ações para a nossa universidade. Mas toda essa questão do olhar artístico, do registro audiovisual, ele acabou influenciando nos seus trabalhos aqui na universidade enquanto extensionista e também enquanto pesquisador. Em relação a esses projetos aqui na universidade, Leonardo, você poderia compartilhar um pouquinho aqui dessas suas experiências conosco? Bom, de projetos de extensão, né, eu trabalhei com basicamente duas frentes, assim. Em alguns momentos elas se misturaram, né. No começo, o primeiro projeto foi o projeto do Cineclube, né, que era um projeto de exibição de filmes no contraturno das aulas, no campus Chapecó, sempre com um debate posterior, né, à exibição, né. E a gente fez em 2010 a primeira edição do Cineclube, e aí no segundo ano a gente conseguiu institucionalizar e ele se transformou no Cineclube Escafandro. Ali, nesse segundo momento do projeto, ele tinha também, além da exibição dos filmes e dos comentários, tinha também a proposta de fazer oficinas de documentário, né? E aí nós realizamos em 2 anos ali, no começo ali de 2010, 2013, uma oficina bem longa numa escola, e aí foi um projeto junto com o PET, o Programa de Educação Tutorial do curso de Letras, com um colega meu, o professor Eric Duarte, aqui do campus, que sempre trabalhou comigo junto com o Cineclube. E aí essa parte da produção de documentários foi a parte que eu me envolvi mais, assim, nós criávamos grupos, né, e aí criamos 2 temas, né, com estudantes da universidade e um grupo de uma turma de uma escola pública do centro aqui de Chapecó. E aí conseguimos realizar 2 documentários. Um com o pessoal da UFFS foi um documentário sobre o museu aqui da cidade, o Museu Celício de Campos, que fica próximo à igreja ali. A gente fez um documentário bem legal, assim, para divulgar o museu, né? E o pessoal da escola fez um documentário sobre a escola, e principalmente sobre a Escola Marechal Bormann, a escola que a gente fez essa oficina. Ela foi uma das primeiras a incluir estudantes especiais, né? Principalmente alunos surdos, né? E estudantes com deficiência visual também. E aí a gente abordou mais esse tema, né, da relação dos professores com esses estudantes, né, mas também tem coisas gerais da escola, assim. E os 2 documentários foram os estudantes que fizeram, assim. Eu dava uma orientação, assim, a gente trabalhou roteiro, né, técnica de gravação, fotografia. E aí foi indo, assim, o Cineclube se estendeu até 2016, eu acho, como Cineclube, né. E aí nesse meio tempo teve também, a gente intercalava, alguns anos eram oficinas de fotografia, então a gente fez muitas oficinas de fotografia no campus, em escola. A última oficina, isso aí já era um projeto que estava só eu, que era o projeto do Clube de Fotografia. Então, nesse tempo, aí depois eu também me envolvi com o PIBID, aí no PIBID eu levei muito essa questão da fotografia também para o PIBID, né, para trabalhar com as escolas que a gente estava envolvido. E trabalhei com depois que o Cineclube meio que encerrou, assim, eu propus aí já com todos esses tempos nós tínhamos bolsistas, né, alguma bolsa pelo menos. E depois nós começamos, eu propus um projeto do Clube de Fotografia, que foi um pouco antes ali da pandemia,
que era basicamente criar um grupo de pessoas interessadas em fotografar, para estudar fotografia, para fazer saídas fotográficas e para quem, em alguns momentos também, algumas oficinas, né? Acabou tendo oficinas em escolas também, e a ideia era fazer uma exposição desse trabalho geral, mas acabou não acontecendo, né? Mas então todo esse tempo, basicamente, eu transitei assim entre trabalhar com fotografia e trabalhar com vídeo. De 2017 para cá eu tenho me dedicado mais à fotografia, né? E aí eu, por isso, inclusive, do clube de fotografia. Mas agora, durante a pandemia, eu conversei com o professor Eric, ele está tocando um cineclube lá com o curso de letras, e a gente queria retomar o Cineclube Escafandro, que é tem até um mini documentáriozinho que a gente fez sobre o Cineclube, e que ele marcou assim o campus, né? Porque sempre tinha, em alguns momentos era a atividade de cultura que tinha assim durante o mês, né? E sempre tinha muita participação, principalmente do pessoal da Humanas ali, os debates eram muito bons, né? E essa aproximação com as escolas, né? Eu sou de um curso de licenciatura, então a gente sempre teve aproximação com as escolas, porque mesmo que não tivesse na programação, às vezes alguma escola pedia uma oficina e, né, para trabalhar com os estudantes a parte da fotografia, e aí sempre acontecia, assim, a oficina em escola sempre aconteceu, né, mesmo por fora dos projetos institucionalizados, né. Então eu me envolvi muito com isso, assim, desde 2010, assim, eu fui alternando entre o cineclube, a fotografia e o vídeo, né, principalmente o vídeo documental. Depois teve um momento aqui que a universidade estava, a extensão, a parte da cultura tinha uma parceria com o SESC aqui, aí eu cheguei a ministrar uma oficina de vídeo no SESC, daí era para o público aberto, assim, para qualquer pessoa que se inscrevesse, né, e foi ali um momento também que abrangeu mais, assim, o público, né, saiu um pouco do público de escola e dos nossos estudantes. E foi uma experiência interessante, assim, eu acho que eu consegui trazer essa experiência que eu tinha com audiovisual para a extensão, né. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de trazer isso para pesquisa, assim, quando é uma coisa que eu pensava, não, isso é uma outra coisa, né. Mas é uma dúvida, não, uma questão que eu tenho interna, assim, de que em algum momento eu vou ter que juntar essas duas coisas, né. Mas no momento eu acho que é interessante, essa parte cultural, eu acho, é uma coisa que a universidade precisa, assim, ter cultura no campo, circular a cultura, né? E eu tento contribuir com o que eu mais ou menos sei, assim, né? Sei também com as minhas limitações, né? Mas eu acho que é sempre uma troca de experiência, né? Às vezes eu trabalhei com oficina que tinha pessoas que eram muito mais experientes que eu, trabalhar profissionalmente com a fotografia, né? Então é sempre uma troca de conhecimento, né? E eu também sempre fui muito autodidata, né? Eu até meio... às vezes o pessoal pensa que eu me formei em alguma coisa, me formei em jornalismo, em alguma coisa de produção visual. Não, né? Eu só fui experimentando, assim, ao longo desses anos, né? E sempre se aprende, né? Eu estou sempre aprendendo, né? Fotografia é uma coisa que eu tenho muito interesse, assim, eu estou constantemente estudando e praticando, né? Então, aí agora eu estou tentando desenvolver mais a minha parte artística, assim, né? Eu nem me considero, nem tinha essa pretensão, assim, de ser artista, de, né, trabalhar essa dimensão artística da fotografia. Por isso que agora eu estou me dedicando mais à fotografia, né? Para tentar criar uma linguagem minha, mas ainda estou experimentando muita coisa, né? Mas o legal da extensão é essa troca, né? Conheci muita gente na cidade. Agora, mês que vem, vai ter uma exposição aqui de retratistas da cidade, me convidaram para participar. Então, esses contatos, né, com quem vive disso aqui, quem tanto comercialmente como artisticamente, né, para mim é uma riqueza, assim, pessoalmente, né, e profissionalmente eu tento inserir essa dimensão artística no meu trabalho, né. Ainda é um pouco fragmentada, né? Mas eu espero que em algum momento não seja tão fragmentada assim, né? Esse teu trabalho desenvolvido aí com audiovisual, ele
precisa de bastante preparação, ter um roteiro. E quando eu falo preparação de todos os envolvidos do processo em si. Como que funciona isso? Quando foram feitas oficinas de documentário, elas eram mais longas, né? Precisavam de muitos encontros, assim. Porque tem essa questão do roteiro, tem o pessoal aprender a mexer com equipamento mínimo, assim, né? A gente trabalhava com 2 câmeras e um microfone, né? Um microfone externo, aqueles tipo boom, assim. Então a gente dividia ali equipe, som, né? Monitorar o som e aprender, no mínimo, ali a configurar a câmera, as coisas básicas. Claro, eu estava sempre ajudando. Então, as de documentário, e aí a de documentário também uma coisa que é importante é a produção, né? Porque tu decide, vamos fazer um documentário sobre o museu, bom, precisa ter o pessoal para ir lá, contatar o museu, conversar com quem, né? Viabilizar a coisa, né? Então, esse também é uma tarefa, né? Então, demanda mais tempo, assim. Eram geralmente oficinas que duravam 1 mês, encontros semanais, né? As oficinas de fotografia, elas eram mais rápidas, assim. Eram encontros, aí dependia muito, teve diferentes formatos já, né? Mas a maior parte foi de introdução, assim, à técnica da fotografia básica, né? Aí essa já não era tanto... demandava uma organização nossa, né, para ministrar, assim, mas do público era basicamente quem tinha interesse de conhecer algumas técnicas. No clube de fotografia, nós já fizemos momentos bem diferentes, assim, tinha um momento de estudo teórico daí, não era um estudo técnico, né, porque o problema da parte técnica é que vai muita gente que não tem equipamento, assim, só tem um celular, tudo. E eu fui percebendo que essas oficinas técnicas, para quem não pretende trabalhar com alguma coisa, algum equipamento que permita controle de diafragma, de velocidade, né, de ISO, não faz muito sentido. Claro que saber disso ajuda, mas não faz, acaba que a pessoa não interessa muito a dinâmica da oficina, né? Então, no Cineclube a gente fez no clube de fotografia nós fizemos uma experiência de estudar teoria, né? A parte mais teórica da fotografia, né? Ensaios e aí também fizemos saídas fotográficas, que daí a saída não tinha tanto essa pretensão de ensinar, né? Mas era quase uma brincadeira, era um encontro, assim, nós nos encontrávamos em diferentes lugares, nos encontramos em parques, no centro da cidade, uma cachoeira, onde a gente fez almoço, tudo. E aí quem tinha interesse em participar, participava, com qualquer equipamento que tivesse, nós fazíamos uma brincadeira ali no meio do encontro, que era passar algumas tarefas, assim, alguns desafios, tipo, fotografar coisas brancas, fotografar a pessoa. E aí as pessoas tinham alguns desafios e aí a gente ia fazendo ali, depois a gente se encontrava e trocava essas, né, compartilhava as câmeras ali para o pessoal ver. E aí tem uma página até hoje no Facebook do Clube de Fotografia, que aí as fotos do pessoal eram postadas lá, para todo mundo poder ver, né? Então a dinâmica já era outra. Agora, documentário, a parte de vídeo sempre demanda mais tempo, né? Porque são várias partes, né, da produção. Na parte fotográfica, geralmente com escola eu trabalho questão técnica, assim, mas aí basicamente enquadramento, um pouco de pensar o olhar, assim, né, porque coisas de fotometria mesmo, o pessoal não se interessa muito, assim, né. Mas, por exemplo, tem escola que os estudantes fizeram fotonovela, fizeram... né, aí a criatividade surge, né, porque hoje em dia, né, pensar a fotografia como extensão, né, nessa parte artística da fotografia é bem difícil, principalmente em escola, porque todo mundo tem hoje um equipamento que faz imagem, né, celular, alguma coisa. E o pessoal não está muito preocupado em pensar essas imagens, simplesmente registram. Então, como é que alguém vai me ensinar a fotografar? Fotografar é só pegar o telefone e apontar, né? Não tem muito mistério, né? Então tem uma coisa de sensibilização até nas justificativas do projeto, né?
eu sempre coloco isso, assim, que a ideia é também criar público para gostar de fotografia artística, né? Assim como a parte do cinema, né? Porque já questionaram, assim, até parecer, assim, mas qual é a diferença de ver um filme na universidade e assistir um filme em casa, né? Perguntaram, assim, no parecer, né, do projeto. Essa é a questão, né? Quer dizer, formar público, possibilitar debate, né? E o cineclubismo e o fotoclubismo são muito antigos no Brasil, assim, coisa do início do século XX, né? Os cineclubes, né, de filme, de rolo ainda era a única possibilidade de ter acesso a filmes no começo do século, né? E os clubes de fotografia também existem até hoje, os cineclubes e os clubes de fotografia, né? Que é essa ideia de juntar quem gosta, né? De juntar mais amantes assim dessas artes, né? E em escola é sempre um desafio, porque é muito pouco tempo, né? E inclusive, se eu for agora propor de novo esses projetos com escola, vai ter que ser numa coisa mais longa, assim, porque para poder trabalhar alguma dimensão assim do olhar fotográfico, né? Por não ser uma coisa só de entretenimento numa tarde ali que o pessoal pega as câmeras né, e pega uma câmera maior e gosta de ver uma câmera diferente, mas de sensibilizar mesmo, né? E promover a fotografia para além desse consumo imediato que a gente tem, né? Pode ser que seja uma batalha perdida, né? Porque é uma sociedade com muita imagem, né? Muita imagem, muita imagem. E perceber imagens de uma outra forma é muito difícil, né? E requer uma socialização, né? Uma aproximação com isso permanente, né? E os projetos de cineclube tinham um pouco essa ideia, assim. A ideia do documentário veio muito da minha história com a rádio, assim, que era uma coisa meio do faça você mesmo, assim, né? Que tinha um lema lá que a gente usava, que era não odeie a mídia, seja a mídia, né? Produza a sua notícia, e fazer reportagem, por exemplo, é uma coisa muito simples, né? Hoje com o celular é muito simples, né? De pensar uma estrutura de narrativa ali, de reportagem, né? Então o documentário vem um pouco por esse meu lado, assim, de gostar de fazer esses registros, né? E também o fato de eu vir dessa fronteira entre a antropologia e a sociologia, de gostar de ouvir, né? De ouvir os outros. Tudo. A fotografia é uma coisa interessante, que é um silêncio, né? Mas é o ouvir de um outro jeito, né? Que eu consigo. Aí eu acho que a fotografia é muito mais um jeito de eu me ouvir do que de ouvir os outros. Mas o vídeo é uma coisa que eu até, inclusive, agora comprei um microfone novo, eu quero começar a registrar entrevistas para aí sim trazer para os meus interesses de pesquisa, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, de registrar, né? E agora eu estou desenvolvendo essa parte mais artística, assim, de não ser só registro documental, né? É importante como elemento também de você ter a análise sobre o conteúdo. E falando em análise do conteúdo, no seu mestrado, no seu doutorado, como que foi o desenvolvimento desse teu trabalho? Desde que eu entrei na graduação, no segundo ano da graduação, me envolvi com um projeto de extensão chamado Projeto Convivência. E aí tinha vários tipos de projetos desse projeto, e um deles era em áreas rurais, em áreas de quilombo, né? E eu me envolvi muito com isso, assim, depois eu passei a desenvolver um projeto de pesquisa, de iniciação científica, né? E, inclusive, a minha ideia no início era trabalhar com antropologia visual, tudo, mas aí naquele momento, isso era começo dos anos 2000, estava nessa transição mais rápida do analógico para o digital, as coisas ainda eram muito caras, né? O digital era caro e o filme era caro, né? Tudo era caro. E mas eu me envolvi muito com isso, e no meu mestrado eu fiz eu acompanhei o processo de elaboração de um laudo. Na verdade, não é nem um laudo, era um processo de delimitação, já era um segundo momento, né, em que o INCRA é responsável por delimitar uma área, um território quilombola, né. E eu acompanhei o pessoal que foi fazer esse trabalho, e basicamente eu fiz uma etnografia desse processo, né. E ali eu trabalhei um pouco com algum registro fotográfico, assim, documental mesmo, né? Era bem naquela região da construção do túnel da BR-101, ali no Rio Grande do Sul,
Então eu cheguei, na minha dissertação tem fotos do túnel sendo construído, né? Mas ali a imagem ainda não estava presente, né? Não estava presente. No meu doutorado eu trabalhei com o que me faltava, assim, para pensar essa questão de quilombo, né? E dessa mobilização política dos quilombolas no Brasil. Eu fiz uma análise meio, uma sociologia histórica do movimento negro brasileiro, né? E basicamente trabalhando com entrevistas com militantes históricos do movimento negro no Brasil, né? E então a imagem não trabalhei com imagem, né? Tem algumas imagens imagens que eu encontrei assim de acervo histórico, né? Mas não trabalhei com imagem. Mas basicamente foi isso, assim, o meu mestrado, meu doutorado, né? E aí depois, quando eu vim para a universidade, eu ainda estava concluindo o doutorado, eu sempre fiquei nessa de como fazer essa transição, né, do doutorado para ser professor universitário, pesquisador, extensionista, né? E ali eu acho que agora que eu estou começando a achar um ponto assim de trabalho, que eu estou entrando num outro campo agora de estudo que não tem a ver também com imagem. Eu estou pensando essa questão das humanidades digitais, da digitalização das metodologias nas ciências humanas, né? E essa é uma coisa que tem me interessado ultimamente, assim. E eu acho que talvez em algum momento, assim, a minha produção vai vincular com esse trabalho artístico, assim, mas no momento eu acho que eu ainda preciso desenvolver mais, né? Então, academicamente eu sou uma coisa meio dupla, assim. Eu tenho duas caras, assim, né? Eu tenho a parte extensionista, inclusive não seria o ideal, né? Porque o ideal é tu levar para a extensão o teu acúmulo teórico, né? O teu acúmulo de pesquisa, né? Eu acabei levando para a extensão minha experiência de vida, minha experiência pessoal, né? E não sei se isso é o mais certo, mas é o que eu acabei fazendo. E isso sempre para mim foi um dilema, assim. Até hoje é uma questão que eu tenho que trabalhar muito, assim, de achar esse ponto de equilíbrio, né? Porque na universidade, ou o pessoal faz pesquisa e aí não se interessa por extensão, ou faz extensão e faz extensão para compensar a falta de produção na pesquisa, né? É difícil achar alguém que equilibre esses dois. É difícil não, mas assim, o equilíbrio que seria o ideal é uma coisa difícil de fazer, né? E para mim é bem difícil mesmo, assim, casar essas duas coisas, porque me interessa muito mais essa parte cultural do que a extensão naquele sentido mais de prestação de serviço, né? Então, academicamente eu tô meio nesse duplo, né? Duplo extensão e pesquisa um pouco ainda descolado, né? Claro, acaba que aparece coisas de interface, tipo agora publiquei um verbete no dicionário de ensino de sociologia sobre fotografia, né? Então, assim, porque as coisas vão aparecendo, né? Agora, também saiu agora uma revista de uns colegas lá do Pará, em que eles me pediram uma imagem que eles tinham encontrado, uma imagem que eles tinham interesse em colocar nesse dossiê que eles estavam fazendo sobre lutas na América Latina, né? E aí eu mandei a imagem, aí pediram para eu fazer um texto, e eu imaginei que o texto era só uma nota e aí acabou saindo. Então, assim, essas coisas vão meio que em algum momento sendo demandado para trabalhar com isso, e aí acaba caindo nessa produção, né, ali no quantitativo da produção, né? Mas são coisas ainda tão bem distantes ainda uma da outra, né? Eu acho que agora essa coisa também de pensar as humanidades digitais, uma coisa que eu tenho interesse é pensar acervos de imagem daqui da cidade, né? Organizar acervos e catalogar imagens aqui da cidade, inclusive isso já me ajuda a organizar as minhas imagens, né? E tornar isso disponível para pesquisa, porque tem muito material aqui, tanto de fotógrafos. Eu pensei inicialmente em começar com fotógrafos locais, assim, que tem algum trabalho autoral, né? Depois estender para qualquer imagem da cidade, né? Então é isso, assim, a minha trajetória acadêmica foi meio duplo, assim. Eu levei para a extensão a minha vida
E para pesquisa eu acabei trabalhando com alguns interesses assim, teóricos e de temas, né, que me chamavam a atenção, né? Uma questão interessante que você coloca aqui são de humanidades digitais. O que é humanidades digitais? Olha, difícil, é um campo ainda, né? Eu vou te dar alguma definição aqui, provavelmente existiriam outras possibilidades, mas hoje tem se chamado como um campo, né, de estudo, assim, um campo de estudo que aglutina pessoas que têm interesse em pensar o impacto, o uso, as possibilidades que o digital trouxe para as ciências humanas. Inicialmente, quem vai desde, né, assim, pensar o histórico desse campo, né, vai desde os primeiros processos de uso de computadores para fazer pesquisa, né, para contar, por exemplo, criação de banco de dados, até editores de texto, né, que isso trouxe uma mudança para as ciências humanas que a gente às vezes não percebe, né, o quanto que um texto, por exemplo, digitalizado, ele permite pesquisar palavras, então quem trabalha com análise de conteúdo. E hoje, por exemplo, quem trabalha na área de língua, de linguística, né, trabalhar com grandes acervos bibliográficos, né, e processar isso muito rapidamente. Esse campo das humanidades digitais tenta pensar o impacto disso na pesquisa, né, no conhecimento produzido nas ciências humanas, mas também pensar o impacto da digitalização da vida, né, como tema das ciências humanas. Então é um campo que trabalha com duas dimensões. Assim, uma é pensar a digitalização, né, da vida como um tema das ciências humanas, e o outro é pensar o quanto esse processo de digitalização tem impactado as ciências humanas. Então tem se criado áreas meio híbridas, é muito trabalho interdisciplinar, né? Por exemplo, construção de acervos que possam ter acesso livre, né? Vamos pensar aqui na região que tem muitas áreas indígenas, né? Tu produzir um acervo fotográfico, um acervo de vídeos, de depoimentos, né? Os recursos digitais permitem que isso seja mais amplo, né? Que o acesso do conhecimento seja mais amplo, né? Então, também tem essa talvez seria a terceira dimensão das humanidades digitais, que é usar, né, do recurso digital como forma de democratização do acesso ao conhecimento acadêmico nas humanidades, que é permitir que o acesso seja mais fácil, justamente porque o digital permite isso. Então são essas três. É um campo hoje, tem um manifesto das humanidades digitais, que foi publicado em 2009, eu acho, e que trata algum desses pontos, assim, mas hoje no Brasil ainda tem muita dificuldade de estrutura, né, porque o pessoal que está trabalhando com dados enormes, banco de dados grandes, agora nesse período do Covid, muitos grupos, tem alguns programas de pós-graduação em humanidades digitais que têm trabalhado com informações do SUS nacional, assim, então um volume grande de dados, né, criar modelos, modelar dados epidemiológicos, tudo. E aí essa aproximação com a área da ciência da computação, da ciência de dados, né? É uma área bem interdisciplinar, é um campo ainda em disputa, assim, né, já existe as humanidades digitais críticas, né, que é uma crítica, porque aí muita gente está muito empolgada com essa ideia de, agora as ciências humanas se digitalizam e aí vai possibilitar um conhecimento muito maior, né? Tu vai trabalhar com volumes de dados gigantescos, isso permite criar inferências, né, muito mais precisas, né? E a parte, esse pessoal mais da parte crítica das humanidades tem um pouco questionado isso, assim, de que se isso de fato, se isso impacta no resultado das nossas, melhora o conhecimento, ou se isso virou um fetiche, né? Também agora a gente trabalha com dados enormes, quantidade enorme de dados, e isso torna o conhecimento mais verdadeiro, né? Ou mais complexo. Então tem essas ponderações, na verdade pensar o digital como um problema,
mas a partir do olhar das ciências humanas. E aí humanas num sentido bem amplo, assim, de filosofia, história, letras, né, artes também. O pessoal das artes tem trabalhado muito com a questão dos acervos, né, de disponibilizar acervo, catalogação de acervo. Então é isso, é pensar as possibilidades do digital sem cair num romantismo ou numa ingenuidade de que a gente vai agora saber mais do que sabia antes por causa disso, né? Mas, de fato, é uma questão que tem que ser pensada, né? Tem um material que se chama Artesanato Intelectual. Eles entrevistaram pesquisadores que estão até hoje vivos, né? E que trabalhavam nos anos 80, por exemplo. O cara que trabalhava com dados eleitorais, o cara tinha que ir lá em Brasília, né? Procurar, anotar os dados. Então, essa um pouco também é o tema, é uma questão das humanidades digitais, o quanto isso acelerou o trabalho, o quanto deixou o trabalho mais ágil, né? E é uma área que me interessa, assim, bastante, assim, aprender um pouco sobre isso, aprender essa parte mais técnica também, né? Porque eu acho que eu sou um pouco assim, meio autodidata, assim, eu acho que eu tenho que ter algum desafio, assim, né? Inclusive, quem está nos assistindo hoje, se tiver alguma pergunta sobre humanidades digitais, pode deixar aqui no chat, que com certeza nós vamos entrar em contato com o professor Leonardo para que possa responder essas perguntas. Agora, você fez um registro fotográfico que você denominou no projeto de corpo político. Como que se desenvolveu esses registros nesse projeto? Ele iniciou por uma demanda que eu tinha, minha, que era de aprender a fazer retrato, né? Eu tinha muita dificuldade de fotografar pessoas, assim, os grandes retratistas, né, e fotógrafos urbanos, eles saem na rua, interagem, fotografam, pedem para fotografar as pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso, né? Então essa era uma demanda que eu tinha, de fotografar, aprender a fotografar pessoas, né? E aí junto com isso veio algumas questões técnicas também, do tipo, uma coisa que eu tinha um pouco de preconceito, que era o uso do flash, né, de luz artificial. Eu tive que aprender, né, aprendi fazendo, e o projeto veio para dar conta dessa minha demanda, e basicamente ele é um projeto de fotografia de pessoas, né, mas que tem muito a ver com a minha maneira de ver, assim, também o retrato, né. Então eu tenho fotografado muito público LGBT, muito, né, eu tenho tentado fugir um pouco dessa ideia do retrato de pessoas com uma estética, né, publicitária, de fazer fotografias. A ideia de que tu pode fazer uma fotografia com uma cara autoral, com uma linguagem, desenvolver uma linguagem própria com qualquer pessoa, né, de qualquer forma, de qualquer tipo, né. Então o projeto ele é basicamente isso, assim, faz 3 anos que eu estou fotografando para esse projeto. Não tenho uma ideia de fim, também o começo também foi meio... E eu estou fotografando ainda. Esse fim de semana eu fiz um ensaio e tem sido uma coisa que... Agora na pandemia não aconteceu, né? Mas pré-pandemia era uma coisa que tinha me motivava assim, a estudar fotografia e a experimentar coisas. Assim, algumas coisas eu fiz em estúdio, muita coisa na rua, né, de fazer coisas na rua mesmo, assim, de fotografar na rua, e alguns cenários assim que eu consegui em alguns momentos, mas é basicamente isso, assim, é um projeto que eu tento criar uma linguagem minha, assim, de fotográfica, mas também sem estar preocupado de achar uma coisa assim que fique padronizado, assim, para se tu olhar as imagens do projeto, elas são bem diferentes uma das outras, né? E talvez aí que tá a minha linguagem. E eu fiz com vários tipos de equipamento também, experimentando coisas, né? É um projeto bem experimental, que tem rendido bastante fruto, assim, tem pessoal que participa tem gostado, e volta e meia tem alguém pedindo para participar, né, para ser fotografado. E não tem nenhum critério, assim, a princípio. Tem algumas coisas que eu acho que eu não faria, assim, né? Tipo, não é um projeto
de book fotográfico, né? Então tem que ter alguma negociação entre o que eu quero fazer e o que a pessoa tem interesse, né? Não para fazer um book de alguém com fotos bonitas, né? Até porque eu nem sei se as fotos são bonitas exatamente, mas é essa a ideia, de fotografar com algum acordo. A pessoa geralmente propõe uma ideia de como que ela quer, eu sugiro algumas coisas e a gente realiza, né? E é bem legal, assim, tá bem... Eu fiz um agora fim de semana na rua com uma... Inclusive, o que eu fiz agora, a pessoa que foi fotografada, ela está se formando em psicologia, e o trabalho dela é sobre o meu projeto, e aí ela fez uma intervenção, né, na rua com as fotografias, né? Então ela é uma menina lésbica, ela se vestiu de drag, assim, bem caracterizada de drag queen, e ela saiu na rua e eu fui fotografando. E aí esse vai ser o tema do TCC dela, né? Para mim é uma coisa bem surpresa, assim, porque eu fui fazendo e a coisa foi acontecendo, né? E eu quero um dia publicar um livro com algumas imagens disso, mas eu ainda, por enquanto, eu estou fotografando ainda, né? Talvez propor para o edital de linguagens aqui da cidade, para criar um material, porque tem muita coisa ali legal que poderia se transformar em publicação, né? E o mais interessante desse seu trabalho, Leonardo, é que você busca uma expressão de fala de acordo com o tema da foto que você acaba apresentando. Ele sempre tem uma mensagem ou várias interpretações de acordo com as formações, claro, mas a ideia principal é que você consiga transmitir aquilo que você está pensando e dialogando com quem está sendo fotografado, na conversa que você acaba tendo, na negociação que você acabou colocando aqui, mas que essa mensagem ela possa estar tanto implícita quanto explícita no momento do registro. Tu tem razão, assim, o ensaio ele tinha alguma coisa, assim, que a pessoa, basicamente a pessoa que estava sendo fotografada estava querendo dizer, assim. Quando é eu que estou querendo dizer, eu proponho, assim, ou então eu trabalho na edição, na luz, né, mas geralmente é a pessoa que está ali colocando a cara dela ali, a voz dela, e geralmente, realmente, eu concordo, acho que tem algumas ali que a sensação que dá é essa, que a pessoa está gritando alguma coisa, está falando alguma coisa, né? E eu acho que é isso, também tem um pouco da cidade, algumas coisas eu fiz fora de Chapecó, né, mas tem muito a ver com a cidade, sabe, um pouco como eu vejo, assim, essas coisas, principalmente o conservadorismo aqui da cidade. E veio bem numa época de dar um grito mesmo, assim, contra esse conservadorismo. O pessoal ali, por exemplo, para quem é daqui sabe, eu fotografo muito numa região ali, que agora na pandemia não, o pessoal ali que é mais jovem, principalmente esse público LGBT, circula, né, e apanha da polícia, xingado, né, e não pode ficar na rua, tem que sair da rua. Então tem uma coisa ali meio de dizer assim, não, beleza, pelo menos nas imagens a gente vai ocupar esses lugares, né? E fim de semana isso foi bem interessante, essa coisa de gravar, de fazer as fotos dessa menina, porque ficava aquela coisa assim, o que é isso, né? O que está acontecendo aqui, né? E era justamente isso que ela estava querendo perceber, né? Essa coisa do impacto, e era um domingo, ao final de tarde, família, o pessoal passeando na frente da Havana, na frente de sorveteria, né? Ficava aquela coisa assim, o que é isso, né? E aí também vira uma espécie de uma intervenção também, um evento, né? Uma performance ali, né? Mas é isso, assim, por isso que agora eu não tenho mais feito em estúdio, que eu desmontei aqui as coisas que eu tinha, mas aí eu acho que agora o caminho é esse, é a rua, assim, E aí diferentes lugares, né, da rua, assim, da cidade. Eu acho que a cidade agora tem que ser o palco, sabe? E as pessoas são muito variadas, assim, muito variadas. Tem gente que às vezes me procura para fazer coisas que eu não quero, assim, não tenho interesse em fazer. Daí eu digo que não, né? Porque às vezes eu digo para a pessoa, paga alguém para fazer isso que tu quer, é melhor, né? É melhor, daí tu não... Eu não vou fazer isso, aí tu vai ficar incomodado. Inclusive. Então, procura um fotógrafo se tu quer fazer alguma coisa específica, né? Porque o meu trabalho é bem negociado, assim, com a pessoa, não envolve dinheiro, não envolve... envolve alguma negociação de interesse. Eu tenho interesse em fotografar, a pessoa tem interesse em ser fotografada.
né? Não convido ninguém também, aparece, eu boto lá, quem tiver interesse, procura, porque também é uma forma de não ser invasivo, sabe, não ser... E tem muita gente que trabalha em fotografia que é chato, mandando mensagem, não quer fotografar, e geralmente, e principalmente sendo fotógrafo homem, né, convidar as pessoas, né, é muito, pode ser muito invasivo, então vai aparecendo, geralmente alguém é indicado por outro, tudo que alguém participou, e tenho fotografado homens, mulheres, pessoas mais velhas, vários tipos de corpos diferentes, né. Para mim é uma experiência muito boa, assim, de aprender, de conseguir olhar no olho da pessoa e me conectar de alguma forma para fotografar, que era uma coisa que eu não conseguia fazer na rua. Eu fazia muito, às vezes eu ficava tarde na rua fotografando, na cidade, fotografando, mas quando eu cruzava o olho com alguém, dava aquele susto, assim, sabe? Virava a câmera, fingia. Eu fazia muita foto assim com tele para não precisar ficar, para a pessoa não ver, e isso não é legal de fazer, né? Não é a melhor fotografia. Bom é a pessoa saber que tu está fotografando. Então esse projeto é o contrário, a pessoa sabe que eu estou fotografando e eu tenho que ter alguma interação com ela, até porque eu não sei ainda, e essa é uma outra desafio, que é dirigir pessoas, né? Dirigir no ensaio, né? Pose, coisa. E é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, né? Mas é isso, é um projeto que eu tenho gostado e espero levar por mais um tempo. Algum momento vai parar, né? Não dá para ficar fotografando a vida inteira. Esse tema, né? Mas por enquanto ainda está me rendendo frutos, né? E com certeza bons frutos, Leonardo. Agora, tem um registro seu com os indígenas na UFFS. Como é que surgiu essa ideia? E se você poderia compartilhar esse registro aqui conosco. Eu estava ministrando uma disciplina do PIN, que é o Programa de Inclusão e Permanência dos Povos Indígenas da UFFS, e aqui no campus, eu não sei eu acho que nem todos os campi têm esse formato, que algumas turmas são só de estudantes indígenas, né, para eles se conhecerem, ficarem mais próximos, né? E eu estava ministrando Introdução ao Pensamento Social para uma turma do PIN, e aí eu tinha passado um vídeo, acho, para eles, um trecho de um vídeo em que perguntavam para as pessoas no Rio de Janeiro para elas responderem o que era um índio, o que é um índio. E aí as respostas eram as mais variadas. E aí eu falei para ele, vamos tentar fazer alguma coisa assim aqui na universidade. Aí a gente fez durante a aula mesmo, assim. Eles fizeram com os celulares deles, depois eles foram me mandando os vídeos, eu fiz uma edição bem básica, assim, e aí a gente finalizou esse material, assim, um material bem simples, assim, mas foi interessante, assim, essa coisa dos indígenas abordarem os estudantes não indígenas no campus para perguntarem o que é o indígena, né? E depois, no final, eles falam um pouco sobre como é que foi essa experiência, tudo. É basicamente isso, assim, é um material simples, mas eu acho que naquele momento, assim, foi bem legal usar esse recurso, né, do audiovisual no ensino também. O que é um índio? Um índio é uma pessoa normal. O que é um índio? Eu dou muito valor pros índios. Índio é simplesmente resistência, que eu vejo. Como você se identifica etnicamente? Eu me identifico como negro. Branca. Branca? Deve ser branca. Eu sou difícil de definir, mas eu acho que eu sou mais ou menos branca. Italiana, né? Italiano? Eu não sei. Eu acho que tipo, tem uma mistura. Meu pai é alemão, a minha mãe é brasileira, ela não sabe muito bem a história da família dela, então eu me identifico como alemã, né, por causa do meu pai, e brasileira. Assim. Branca, eu acho. Bah, agora tu me apertou porque eu tenho etnia alemã e também tenho etnia indígena. O índio é um
povo que já existia antes do encontro colonial, que sofreu muito e que hoje ainda resiste a esse impacto da colonização. Acho que é um povo de resistência. O Zóio Branco fala que a gente escuta sempre, né? Os índios têm que estar na reserva. Na verdade, os índios têm que estar em toda a parte do território brasileiro. Eu me chamo Graciele, sou da etnia Caigangue e sou de Aldeia Condá. Meu nome é Liuzana, sou da etnia Caigangue. Meu nome é Quixomo, eu sou da reserva do Xingu, no Mato Grosso. Meu nome é Juliana, o nome Caigangue é Niexi, pertence à aldeia Caigangue, Rio dos Índios, Rio Grande do Sul. Meu nome é Altamiro Santos, sou da aldeia Nonoai. Meu nome é Celírio Vergueiro, né? Sou da terra indígena de Nonoai, estou cursando administração e etnia Caigangue. Meu nome é Lisiane, sou da etnia Caigangue e eu sou da aldeia Pianzinha, terra indígena de Nonoai. Meu nome é Newton, sou da etnia Caigangue, moro na terra indígena Nonoai. Meu nome é Dionísio Floriano, moro na aldeia Condá, estou cursando matemática. Meu nome é Manuel Rubem Jacinto, sou curso Geografia, terceiro semestre, sou da área indígena de Direito. Meu nome é Maristela, sou da terra indígena Nonoai, aldeia Pinhalzinho. Meu nome é Solange da Silva, sou da aldeia Pinhalzinho, da terra indígena Nonoai. Meu nome é Marisete Garcia, meu nome indígena é Iacãe e eu sou de Bananeiras, terra indígena Nonoai. Meu nome é Vitor da Rosa, eu sou de Pedras Brancas, terra Serrinha. Eu sou o Jean, sou da terra indígena Nonoai. Meu nome é Mauri, eu sou da terra indígena Nonoai, da aldeia Pinhalzinho. Meu nome é Franciele, eu sou da etnia Guarani e sou da terra indígena Serrinha. Meu nome é Naí, moro em Chapecó e da aldeia Serrinha. E sou Guarani. Meu nome é Ezequiel Isaías da Silva, sou da etnia Caigangue e sou da aldeia Condá. Meu nome é Tia Isaías da Silva, sou Caigangue, da terra indígena Nonoai. Meu nome é Maríndia, sou da aldeia Condá Chapecó. Meu nome é Rudinei, sou do Ximbangue, faço administração. Meu nome é Joyce, sou da terra indígena de Chapecó. Meu nome é Jaqueline, eu sou da aldeia Votor. Meu nome é Vanderlei, sou da etnia Caigangue e moro na aldeia Condá. Meu nome é Kelly, eu sou da aldeia do Poço Indígena Nonoai, Sério. Meu nome é Gilcinei, eu sou da aldeia Sério, de Rondal. Meu nome é João Paulo e sou da aldeia Sério. Nesse documentário que você acabou fazendo, o que é um ponto bem importante é a visão dos indígenas em relação ao que as outras pessoas pensam ou que eles não gostariam que pensassem sobre eles, né? Sim, então, teve esses dois momentos, né, em que eles questionavam as pessoas sobre o que as pessoas achavam que eles eram, né, que os indígenas eram, e depois do que as pessoas achavam que elas mesmas eram, né, porque tinha esse contraste, né, do quanto era mais fácil até definir o que era o indígena do que se definir, né, o que eu sou, né, e principalmente em região de colonização, assim, né, aqui no caso de italiano, todo o pessoal se vê como italiano, né? E aí, mas também essa coisa, eles têm muita clareza, assim, do quanto eles não querem ser, o quanto, por exemplo, estar na universidade é porque eles querem ter acesso àquilo ali como qualquer outro, né? Então, não tem não se vê também, assim, é óbvio, né, respeitar essas diferenças, mas não uma radicalidade da diferença, quer dizer, eles querem também fazer parte daquilo ali, né, e não como o grupo que está segmentado, que está, né, meio que apartado dos demais, né. E eu sei que outros campi fizeram crítica a essa ideia de ter uma turma só de estudante indígena, mas pela experiência, eu tive 2 experiências já, e foi bem interessante, assim, é um momento que eles se conhecem, eles estão mais próximos, e eles ficam muito isolados em turmas, né, turmas assim, regulares, né, então ter uma turma só com eles é um momento também da semana deles se encontrarem, poder conversar também, né, foi bem legal, assim, essa experiência do vídeo eu tinha pensado, quando eu estava indo para aula, assim, eu pensei, eu vou fazer essa experiência hoje, né. E funciona. Eu uso muito, principalmente quando eu trabalho com metodologia, de usar o intervalo ali,
para fazer coisas, né? De fazer de perguntar coisa, de observar coisa, né? Que é um lugar que tem, às vezes não tem como fazer campo, não tem como fazer saída fora do horário de aula, né? E aí com os indígenas eu aproveitei para fazer isso. Vamos usar aqui o campus para perguntar, né? E eles foram bem participativos, assim, eles mandaram... Todo mundo que gravou me mandou os vídeos, assim, foi bem... Eles fizeram vários grupos, né? Eles foram bem engajados, assim, na atividade, né? E gostaram depois do resultado, depois eu mostrei tudo, né? Até a comunicação ali divulgou na página, tudo foi bem legal. É uma experiência que eu acho que dá para fazer com várias coisas, assim. O vídeo é uma coisa que dá para fazer rápido, né? Coisas mais simples, né? E é um recurso didático bem legal, assim. E eles gostaram, eu também acho que o resultado ficou não tanto o resultado estético, né? Que fizeram com um material bem que tinha ali na mão, né? Mas eu acho que o trabalho de fazer foi mais interessante do que o pessoal sentia. Porque sempre os indígenas estão lá na fila da cantina, ou estão ali entre eles, né? E daqui a pouco eles que estavam lá chegando e questionando. E foi bem legal, assim, acho que deu uma movimentada no campus daquele dia, né? E também uma forma de interatividade maior entre os indígenas e também os demais estudantes da universidade. Agora, em falar em registros, que são pontos marcantes aí em sua vida, tem registros de vários músicos que você fez durante sua caminhada. Você poderia falar um pouco desses registros aqui para nós? Na verdade, tem muito registro que eu fiz de coisas de rua, assim, né? Atividades de rua, assim. Então, quando eu fiz a minha licença capacitação, que eu fui para Porto Alegre, eu cheguei lá pré-carnaval, lá em Porto Alegre, eu fiz muito registro de carnaval de rua, carnaval lá do bairro onde eu nasci, né? Então, eu fiz muito registro lá, tanto registro em vídeo quanto registro fotográfico, né? Muita coisa que acontecia em Porto Alegre na rua, né? Tem um registro ali que eu botei um trecho que eu acabei caindo lá, assim, porque eu vi no Facebook que ia ter um bloco de carnaval de pessoas, de usuários de serviços de saúde mental em Porto Alegre, né? É o bloco chamado Nau da Liberdade. E eles iam ter um ensaio aberto no Parque Redenção, lá em Porto Alegre, e eu fui lá. Cheguei lá, falei, olha, sou fotógrafo, tudo. E aí fiquei ali com eles uma tarde, até o início da noite ali, e registrei esse ensaio, né? E é bem legal essa experiência, assim, eles são usuários e tem psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais que trabalham nos CAPs, né? E que participam do bloco. Então, eles têm uma banda lá, uma fanfarra, né, de bloco de carnaval, e aí eles saem em algum dia ali dos blocos de carnaval, eles saem com o pessoal que frequenta os CAPs, né. É bem legal, sim, me emocionei assim, com a experiência, e eu fiz esse registro, mandei para eles adoraram depois. Infelizmente eu não consegui ir no dia que eles desfilaram, né, foram para a rua, né. Então esse é um tipo de registro. Teve os últimos que eu fiz foi da Ronk. A Ronk é um festival de fanfarra que tem no Brasil. Fanfarra é aquelas bandas de rua com trompete, né, bandas daqueles estilos, com aqueles instrumentos de sopro, né? E tem um festival no Brasil eu estava em Porto Alegre quando aconteceu o festival lá em Porto Alegre. E é uma coisa impressionante, assim, eu fiz um registro fotográfico, né, mas tem uma parte em vídeo ali também, que é uma multidão assim, de fanfarras no centro da cidade desfilando, assim, é uma coisa impressionante, assim, então, ouvir músicas, por exemplo, de carnaval, músicas
conhecidas tocadas assim, desse jeito, né? Então é coisa que eu vou registrando, mas assim, até coisas mais simples, assim, eu tenho registros de músico de rua, que às vezes eu tô com a câmera, eu paro, fotografo, se é música, geralmente eu faço algum vídeo, né? Algumas dessas coisas fica o registro, né? Porque é isso, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, de registrar, depois mexer com aquele material ali. E guardar isso, né? Uma espécie de um acervo, assim, meu, assim, também das minhas experiências, né, que eu tive, né? Muita gente fala, o cara não tem que viver mais a experiência e não ficar registrando, né? Mas é uma outra coisa, né? Uma outra coisa tu registrar com uma intenção de guardar, de editar, de fazer uma pós-edição, uma pós-produção ali, que tu não vai fazer. É diferente de ir num show e gravar com o celular, né? É uma coisa que eu estou fazendo intencionalmente, né? Cirandando Now. É, porque o grupo tem uma versão adaptada. Deus do céu, vamos agradecer. Ele é um momento ímpar na vida de qualquer pessoa que tem a oportunidade, o privilégio de estar fazendo com que a música seja parte terapêutica desse processo. Sim, eles têm um grupo de teatro também, eles trabalham muito com essa ideia da expressão corporal, né? E é uma forma de humanizar também o tratamento, né? E ali muitas das pessoas têm poucos espaços de sociabilidade fora do ambiente familiar e do ambiente institucional ali, do CAPS, né? Então esses espaços, tipo esses grupos, permite conhecer outras pessoas, interagir, né? Porque daí tem dos diferentes níveis de tipos, né? De problemas mentais, desde mais graves até mais simples, né? Mas bem legal, assim, foi uma coisa que eu sei lá se eles vão me receber, se eles vão me aceitar ali, né?
Eu fiquei conversando lá, me acolheram super bem, assim. E, inclusive, depois, algumas daquelas pessoas ali que estavam tocando, elas participaram da Ronk, porque elas faziam parte de outras fanfarras também, né? Então, acabei depois reencontrando ali nesse festival, né? Que é uma coisa bonita também. Eu tenho fotos desse colorido, nossa, uma coisa muito bonita, assim. E essa coisa do pessoal é o cortejo, né? Eles vão tocando e o pessoal vai acompanhando, assim. Então é uma coisa linda, assim, no centro histórico lá de Porto Alegre, os caras tocando música, sambas antigos com instrumentos de sopro, assim. É muito legal, muito legal. Historicamente é reviver os bons carnavais do nosso Brasil. Agora, em relação aos seus projetos atuais, você está com um projeto de um podcast. Você poderia compartilhar conosco esse seu brilhante projeto aqui no Sarau Química em Arte? Bom, o podcast é mais uma coisa, né, que eu estou envolvido aí essa é uma coisa desse ano, uma coisa bem pandemia, assim. Eu estou gravando um programa, não é um projeto da universidade, é um projeto meu, assim, uma atividade minha, com um colega meu, um amigo, grande amigo, antigo de Porto Alegre, que hoje mora em Garibaldi, na Serra Gaúcha, e um amigo dele também de infância que mora em Porto Alegre. Então eu moro aqui, em Garibaldi, em Porto Alegre. A gente estava ali no início do ano, naquela fase bem aguda ali da pandemia, né? E aí a gente pensou, vamos fazer um podcast, até para a gente se encontrar e poder conversar e tudo. E aí surgiu, estava naquela época do colapso do sistema de saúde, né? Daí a gente pensou, vamos criar o Colapso Cast, né? Que é o podcast desse tempo, né? E a ideia inicial era um pouco de falar dessas angústias, era uma coisa meio de comentar coisas políticas que estavam acontecendo, né? Mas acabou que a gente se engajou no projeto e ficou bem amplo, assim. Então a gente tem feito algumas entrevistadas, quase todos os programas tem algum convidado, né? Tem um pessoal da literatura, quadrinho, pessoal que trabalha com veganismo, o pessoal, né, vegano, convidou também para participar. Música, convidou um produtor musical lá de Porto Alegre, que ele fez uma seleção das músicas dos anos 2000 que ele achava mais impactaram, assim. Convidamos, agora recentemente entrevistou o José Faleiro, que é um escritor porto-alegrense que está bem conhecido aí, lançou um livro agora que está bem vendido, que é o Os Supridores. Eu simplesmente mandei mensagem para ele, assim, eu tinha perguntado o primeiro livro dele, como é que eu fazia para comprar, ele me explicou, daí eu falei, cara, eu tenho um podcast, você não tá afim de participar? E aí ele disse, não, participo, vamos lá. Então é isso, ele tem convidado algumas pessoas, né, para conversar, e é uma coisa bem despretensiosa, assim, é uma abordagem bem crítica, assim, politicamente, assim, tipo, pessoal bem crítico, assim, em relação a principalmente a esse contexto da pandemia, né? Mas a gente tem aberto para temas diversos, assim, principalmente esses temas mais culturais, né? Acabou que a literatura entrou aí quase em vários programas, né? As literaturas mais variados gêneros, né? Quadrinho. A gente entrevistou um colega nosso, Ricardo Machado, que lançou um livro também, que está na fronteira ali entre literatura e história. Muita gente, assim, já está no programa 24, e é toda semana, né? Desde que começou no dia 1º de abril. Nosso primeiro programa foi sobre a ditadura militar. E aí depois foi tocando. Ô, Leonardo, acabei de descobrir agora que o Sarau, ele é um podcast também. Não deixa de ser, é um tipo de... Podcast é agora, principalmente, que o YouTube ganhou bastante... Os podcasts no YouTube ganharam relevância, né? Ele tem sido... Os formatos têm sido os mais variados, né? Mas esse formato de entrevista acabou ganhando... É o que está valendo hoje, né? Mas tem vários tipos de podcast, né? Vários tipos. E a questão das edições, como é que funciona ali?
Então, uma coisa que a gente acordou assim para fazer o podcast é que nós íamos dedicar 3 horas na semana para isso, num dia fixo, ou, né, se não fosse possível por causa do convidado alterar, e que nós íamos ter o menor trabalho possível para fazer, né? Porque senão... Então, basicamente, o que faz? A gente grava pelo Google Meet e com entrevistado, com convidado, ou só nós mesmos, encerra a edição, encerra a gravação, eu já baixo o vídeo e eu jogo o áudio do vídeo no Audacity, eu faço pequenos cortes, assim, dou uma mexida no áudio bem rápida. Em 40 minutos eu já editei ele, aí já bota a trilha, bota a abertura, o Leandro faz o texto, o Rafael faz a capa, e aí já publica no Spotify. Aí agora só na outra semana. Porque se a gente tivesse que fazer muito trabalho, não ia ter passado do segundo, terceiro, né? E desse formato é bem rápido, assim, cada um faz uma parte, eu pego a parte da edição, que é a mais pesada, assim, mas a gente não faz grandes coisas na edição, assim, só tira alguns buracos que tenha, né, alguma coisa que tenha saído, que tenha ficado ruim, tira, assim, e é isso. E aí gera o arquivo e manda para o Spotify, para as plataformas, né? Então isso tem facilitado, assim, isso tem viabilizado a coisa continuar, porque se a gente tivesse que trabalhar muitos dias em cima disso, não ia dar, né? Leonardo, nós aqui do Sarau Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a sua presença maravilhosa hoje, para a gente bater esse papo descontraído, conhecer a sua história de vida, conhecer os seus trabalhos na área audiovisual e de fotografia, e além, claro, né, da sua historicidade aqui na nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. Fica aqui a nossa gratidão e gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer essa conversa, foi bem legal, assim, acho que um momento também de me pensar, assim, as coisas que eu fiz, até foi bom para me organizar algumas coisas. E, bom, acho que como é importante valorizar a cultura na universidade também, né? Se a extensão já é uma coisa que às vezes alguns colegas veem como, né, uma coisa menos importante, a cultura fica ainda menos ainda, né? E essas atividades, eu acho que tem muito professor cheio de... Não é só por ter talento, mas assim, é que produz, que está engajado em coisas artísticas e culturais. Eu acho que valorizar isso, né, difundir isso, e esse projeto do Química em Arte tem possibilitado isso, né? Eu acho que é isso, é manter essa valorização da cultura via editais, né, para fomento, né, e ampliar isso o máximo que der. O campus eu acho que tem que ser um lugar de cultura, né, tem que respirar cultura, de arte diariamente, né?